Então, para dar boas-vindas para vocês, eu queria chamar o curador do GETAP, o Anderson Galvão, ele que iniciou, puxou aí esse carro para que a cultura do milho tivesse cada vez mais visibilidade e está mudando muita coisa nessa cultura. Anderson, bem-vindo. Palmas para o Anderson. Bem-vindo, Anderson. Obrigado, Suelen. Bom dia, pessoal. Estendendo o que a Suelen disse, eu agradeço a presença de todos que aqui estão, todos os produtores, todos os nossos parceiros, todos os nossos apoiadores desse projeto. Muito feliz, assim, muito gratificante estar aqui, porque quando eu volto 3 anos atrás, quando nós começamos o projeto do GETAP, o Grupo Tático para o Aumento de Produtividade, a gente estava na pandemia, isolados, eventos virtuais, eventos frios, inclusive no frio do inverno de Curitiba, e é muito bacana a gente estar presencialmente. Essa é a 4ª edição do GETAP, a 2ª da Safra Verão e a 1ª do Verão de forma presencial. Então, eu dou muito boas-vindas a todos que aqui estão e aqueles que porventura não conseguiram chegar a tempo, mas é uma satisfação nossa muito grande, minha e da equipe do GETAP, que preparou esse evento para vocês. Muito bem. Falando de milho, um pouco de retrospecto, né? 20 anos atrás, o Brasil estava plantando 10 milhões de hectares de milho. Esse ano, a gente planta alguma coisa aí próximo de 23,5 milhões de hectares. 20 anos atrás, a gente saiu de uma produção de não menos que 34, 35 milhões. Esse ano, a gente vai para 130, quase 130 milhões de toneladas de milho. Ou seja, a cultura do milho evoluiu muito em quantidade e qualidade ao longo desses 20 anos, mas em especial nos últimos 10. 20 anos atrás, o uso de milho para a produção de etanol no Brasil era 0. Esse ano, agora, a gente chega a praticamente 13 milhões de toneladas de milho sendo transformadas em etanol. A exportação, a gente dizia lá no começo dos anos 2000 que o Brasil ia ultrapassar os Estados Unidos na exportação e na produção de soja, e ocupar a liderança global nesse mercado da oleaginosa. Mas nem no melhor dos nossos sonhos, a gente imaginava que o Brasil seria o maior exportador global de milho, e esse ano, agora 2023, o Brasil passa também a ocupar essa posição de liderança. Agora, um ponto bastante relevante, né? Eu brinco que a gente que trabalha com números, com estatísticas, a gente sempre tem uma relação muito fria com o número. $1 milhão para cá, 1 milhão de tonelada para lá, isso é difícil mensurar e quantificar. Mas um ponto super relevante, o valor bruto da produção de milho no Brasil, de 2003 para 2023, passa de um patamar de aproximadamente 10 bilhões de reais para 160 bilhões de reais no ano passado. E esse volume de dinheiro, esse volume monetário, ele irriga toda uma economia do interior brasileiro. Eu costumo dizer, cidades como Sorriso, no Mato Grosso, Balsas, no Maranhão, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Dourados, no Mato Grosso do Sul, são cidades que não tiveram a proporção de crise que o Brasil urbano, o Brasil de São Paulo, o Brasil do Rio de Janeiro, o Brasil das grandes metrópoles, enfrentou em 2014, 2015, enfrentou agora na pandemia de 2021. Por quê? Essas cidades, essas diferentes cidades Brasil afora, elas são irrigadas com a riqueza gerada na produção do milho, na produção da soja, na produção das várias outras culturas. E isso, de fato, impacta na vida das pessoas. O agricultor que produz a soja, que produz o milho, ele vai na cidade, compra uma geladeira, compra uma casa, compra roupa, compra comida no supermercado, que bem ou mal ele participa, e esse dinheiro circula na economia e garante bem-estar, garante distribuição de renda, garante crescimento econômico desse vasto Brasil aí do interiorzão. Então, isso é um ponto bastante palpável dessa pujança que a agricultura brasileira tem tido aí nas últimas 2 décadas. E o milho, como a Suelen também pontuou, se num primeiro momento ele tinha uma condição mais de acompanhar a cultura da soja, se a gente pegar todo o desenvolvimento... Oi? Trocando, tá faltando... agora eu percebi que melhorou. Por alguma razão esse aqui não estava muito bem. Então, o milho que sempre teve uma posição de seguidor da soja, a gente vê agora o milho ocupando uma posição de destaque
Se a gente olha a rentabilidade de um empreendimento agrícola no Brasil, um empreendimento que faz soja e milho na segunda safra, ou milho em rotação com a soja na primeira safra, o retorno econômico, a sustentabilidade econômica dessas propriedades, dessa fazenda, ela é muito maior com a cultura do milho. E isso só é possível a partir de uma combinação muito única de tecnologia agronômica, empreendedorismo dos agricultores, novas tecnologias, e tudo isso, como a gente sempre bate muito, produzida de forma muito sustentável. Sustentável do ponto de vista econômico, sustentável do ponto de vista ambiental, na medida em que o agricultor faz rotação de cultura, faz integração lavoura-pecuária, faz plantio direto, passa a usar cada vez mais insumos biológicos, em combinação com as outras tecnologias disponíveis. Isso torna, na minha opinião, a agricultura brasileira uma das mais, se não a mais sustentável das agriculturas tropicais mundo afora. Então, tudo isso é uma combinação muito única de tecnologia e sustentabilidade. A história do GETAP, como eu comecei lá em 2021, no início ainda da pandemia, era uma leitura de que a demanda global, acabei de citar, 10, 20 anos atrás, era zero o uso de milho para a produção de etanol. Então, o Brasil se vê numa situação, lá em 2020, nós projetamos que o Brasil necessitaria dobrar de 100 para 200 milhões de toneladas a produção até 2030. Esse ano a gente já chega a praticamente 130 milhões de toneladas. Para quê? Para atender não só uma demanda doméstica, para a produção de alimentação animal, rações, atender a indústria do etanol de milho, atender em outras indústrias de milho, fubá, canjica e outras coisas mais, mas também para atender um mercado internacional altamente dependente da produção agrícola brasileira, e aí incluindo o milho. E com esse propósito, quando a gente idealiza o GETAP lá no final de 2020, começo de 2021, o propósito era exatamente identificar, entender, prestigiar e divulgar agricultores que, usando técnicas diferenciadas de manejo, de cultivo, de gestão dos seus negócios, conseguiam, e a gente sabia que esses agricultores existiam, conseguiam níveis diferenciados de produtividade. E aí surgiu o projeto do GETAP lá no final de 2020, começo de 2021. Desta forma, o principal objetivo desta reunião aqui hoje é exatamente compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, discutir cenários futuros, para que amanhã a produtividade, a eficiência da produção agrícola no Brasil seja melhor do que hoje. E hoje a gente sabe que ela é melhor do que ontem. Esse é um dos propósitos nossos. E a consequência desse propósito, que a gente coloca na agenda de hoje, é tratar muito, como eu disse, do tema da sustentabilidade. E, lógico, a sustentabilidade aqui com uma visão muito ampla. Aqui, ó, a gente sempre costuma dizer o seguinte: não tem sustentabilidade sem margem de lucro. Margem de lucro, consequência de tecnologias e de boa gestão. E, por fim, com tecnologia, boa gestão e rentabilidade, o agricultor, o empresário, o produtor rural, ele tem naturalmente uma postura, que eu digo, bastante responsável com gestão dos recursos naturais e tudo mais. A tecnologia agrícola, sem dúvida alguma, parte fundamental, não tem produtividades de milho de 300, mais de 300 sacas de milho sem tecnologia. E tecnologia agrícola, gente, eu costumo dizer, eu estou quase 30 anos nessa estrada aí, tecnologia agrícola no Brasil é uma grande orquestra sinfônica, que você tem que alinhar uma série de instrumentos para que eles toquem de forma sincronizada, harmoniosa. Então, a gestão de tecnologia agrícola, já há alguns anos, é um grande desafio para o agricultor. E aqueles agricultores que seguem na liderança, que são aqueles agricultores que crescem ano após ano, são os agricultores com uma gestão de tecnologia agrícola bastante relevante. E aqui, um dos grandes propósitos desse projeto nosso é que estas tecnologias sejam aplicadas de forma cada vez mais racional, eficiente, produtiva e profissional. E, por fim, a outra grande agenda desse projeto aqui, nesse ano em especial, é chamar a atenção do setor agrícola para um tema que, até então, a gente nunca deu muita atenção para ele, que é o tema da geopolítica. Geopolítica, na medida em que o Brasil deixa de ser um país até importador de alimento, como foi lá nos anos 70, nos anos 80, e o Brasil se torna uma potência agroexportadora, geopolítica passa a ser parte do dia a dia do setor agrícola.
Lá no mandato do Blairo Maggi, como ministro da Agricultura, alguns anos atrás, ainda nos mandatos do presidente Lula, o mandato do ministro Maggi, ele começou uma estratégia de mandar adidos agrícolas para as principais embaixadas do Brasil. No mandato recente da ministra Tereza Cristina, essa estratégia foi amplificada. E a presença desses adidos agrícolas, a negociação desses adidos agrícolas, permitiu, entre outras coisas, que, durante a pandemia, o Brasil sofresse bem menos da falta de insumo, das interrupções nas cadeias de suprimento globais. Agora, no ano passado, com o conflito Rússia e Ucrânia, com a Rússia invadindo a Ucrânia, a gente altamente dependente da importação de fertilizantes, o Brasil não teve problema, na verdade, teve até uma boa oferta de fertilizantes. Então, o tema da geopolítica é algo que a gente traz para a discussão do mundo agrícola como algo estratégico, fundamental para o crescimento contínuo da agricultura brasileira. Então, esses são, eu diria, os principais pontos da agenda que a gente tem aqui hoje com vocês. E aí, sim, na parte da tarde, a gente vai realmente divulgar e indicar os agricultores de sequeiro e de irrigado, das lavouras irrigadas da safra verão 23, que, auditados pelo time de auditores independentes da SOMAR, tiveram as maiores produtividades da nossa amostra. E também, junto com a divulgação desses agricultores, discutir, compartilhar com vocês quais foram os manejos, quais foram as tecnologias, o que deu certo, o que deu errado, o que levou esses agricultores a esses níveis diferenciados de produtividade. Essa é a grande pauta que a gente tem hoje aqui com vocês. O desejo nosso é que realmente, como eu disse, é uma proposta de conhecimento, de discutir ideias, de discutir futuro da agricultura brasileira. E esse futuro, gente, ele eu digo, bastante importante pensar no seguinte sentido: a gente termina um ciclo de alta de commodities. Todos aqui devem estar acompanhando o recuo do preço da soja, recuo do preço do milho, preços de matérias-primas, inclusive de fertilizantes defensivos e outros insumos caindo, dentro de um ciclo de ajuste. Terminamos um ciclo de alta. E agora, eu digo, se a gente pensar em os próximos 2, 3, talvez 4 anos, produtividade, eficiência serão elementos fundamentais para que o agricultor se mantenha competitivo, para que o agricultor se mantenha rentável nesse negócio. Ganhar dinheiro com soja de R$200, milho de R$100 é fácil. A gente tem que ver agora os verdadeiros agricultores que, com tecnologia e gestão, se manterão rentáveis com soja de R$100, com milho de R$30, e ainda assim continuar o crescimento da oferta brasileira de produtos. Por quê? O Brasil hoje, um agricultor brasileiro alimenta, cada agricultor brasileiro, uma conta que fizeram recentemente, alimenta 7 pessoas mundo afora. E aí a importância da diplomacia agrícola brasileira, a importância da gestão agrícola brasileira. Esse, eu acho, Sueli, que são as principais mensagens, as principais informações que eu queria compartilhar com vocês agora, e vamos chamar agora os nossos palestrantes para começar a nossa agenda. E, de novo, meu muito bem-vindo a vocês. Palmas para o Anderson. Obrigada, Anderson.